Boa noite. Haja alegria na casa do Senhor. Vamos continuar a nossa escola bíblica. Vamos começar e vamos continuar o que começámos a falar a semana passada, certo? Então, quem é que se recorda? Na semana passada nós falámos de 6 coisas que o Senhor... Que nos impede a vontade de Deus. Exatamente, é isso mesmo. 6 coisas que nos impedem de cumprir a vontade de Deus. Muito bem, Paulo, muito bem. Falámos em 3, vamos recapitular e depois de recapitular vamos para as outras 3, ok? Então, a primeira que nós vimos foi infiltração, os infiltrados, aqueles que aparentam ser nossos amigos e que se querem aproximar de nós e vêm para o pé de nós e que parece que, não é? Mas têm uma agenda, têm um propósito e eu tenho aqui um pequeno resumo desse ponto que eu falei e que diz assim: o primeiro movimento não é ataque, é aproximação. Aproximação em nome de uma amizade, em nome de um propósito, em nome de uma ideia, em nome de Deus. O inimigo pede para entrar na obra. Ou seja, sabendo ele que há muita coisa que não pode acontecer sem Deus dar o agrimã, sabendo que não pode ir por aquele caminho, vai pelo nosso. E como é que ele tenta? Primeiro, pedindo que é a nossa autorização, pedindo a legalização da sua intenção. Ok? Se nós formos ver a Gênesis, não vamos ver, mas vocês poderiam depois em casa ver, quando a serpente falava com Eva, sabendo nós quem é a serpente e o que é que a serpente representa, a maneira como a serpente abordava a situação do propósito que era convencer Eva a desobedecer e, por sua vez, a Adão, foi não duvidando de Deus, não duvidando da palavra, mas duvidando que ela tivesse compreendido o propósito e a instrução de Deus. Foi assim que o Senhor falou, para que a Eva olhasse e pensasse: bom, se calhar não foi bem assim que Deus disse, não é? Não dá para ir ao YouTube ver o vídeo? Deixa cá ver o que é que Deus disse. Não. E o que é que este pensamento também nos revela? Outra coisa que eu acho que é muito importante, e usando o mesmo exemplo, o exemplo de Eva. Quando é que a serpente falava com ela? Quando ela estava sozinha. Não é quando nós estamos com o nosso marido, ou com a nossa esposa, ou com o pastor, ou na igreja, que temos de estar preocupados. Porque aí o nosso coração e a nossa mente estão mais ou menos focados naquilo que estamos a fazer, na palavra de Deus, não é? Mas quando estamos sozinhos, a nossa mente é um cavalo à solta. É um cavalo selvagem à solta, divaga, cavalga. Normalmente nós escrevemos sempre um livro nessa altura, que é a Grande Cavalgada. Começa com catapum, catapum, catapum e acaba em catapum, catapum, catapum. E pelo meio são 32 capítulos só a dizer catapum, catapum, catapum. Exato. É tudo a trote mesmo. E é engraçado que, se nós formos ver, ele fala de acordo com a nossa maneira de pensar. Porque a maneira de ele abordar as situações, por exemplo, para Lourdes, não é igual à maneira como ele aborda comigo. Estou a entender? Ele não vai ser agressivo convosco como ele é comigo. Satanás, quando me quer pôr a pensar noutras coisas, ele é agressivo, ele é super agressivo comigo. E uma das coisas que ele usa, ou que ele faz para trazer essa agressividade, por exemplo, é chamar-me às minhas limitações. Mostrar-me as minhas limitações. Mostrar aquilo que são
a palavra em inglês é shortcomings, ou seja, aquilo que eu sei que são os meus erros, as minhas limitações, aquilo que eu sei que eu ainda não aperfeiçoei. Faço-me entender as nossas fraquezas. Por isso é que o Senhor diz, quando eu sou fraco, eu sou forte, desde que eu esteja nele e com ele. Nele e com ele, que isso é que é o mais importante, vocês compreendem, não é? Então, o inimigo pede para entrar na obra, e ele não pede no conjunto, ele pede individualmente, ele começa por um, depois vai espalhando, se conseguir, e tenta nos isolar, ele sempre tenta trazer ao nossa mente, ao nosso coração, o pensamento quando estamos isolados. E ele é perito em falar connosco, ele é perito em trazer estas dúvidas quando? Nas coincidências. Naquele dia em que o pastor não fala, ou que o pastor passou e não disse bom dia, ou que o pastor chamou a atenção, ou que há um irmão em Cristo que é um bocadinho mais arisco em qualquer situação e nós ficamos mais fragilizados. Nesses momentos, ou estamos fragilizados da família, ou estamos fragilizados no emprego, ou estamos fragilizados de outra situação nossa própria, é nesses momentos que ele vem e tenta nos isolar, separar. Passamos um mau bocado, passamos uma noite terrível e de manhã não dizemos nada a ninguém, no domingo não vamos à igreja e na segunda o pastor telefona, ou na terça, e o que é que se passou consigo? Eu não passei bem. E você não me telefona, não pede oração? Não diz nada? Eu não quis incomodar. Esta frase, não quis incomodar, sabe quem é que lhe deu? O mesmo que conseguiu fazer com que vocês no domingo não fossem à igreja. Vocês estão a entender? É assim que ele faz, isolamento. Ok? Sempre. Porquê que o apóstolo Paulo diz isto? Que é onde há sentimento perverso. E espírito, quem é que sabe? Faccioso. O que é espírito faccioso? Fações. É separar. Tornar estanques aquilo que devia ser unido. Ok? Então, quando o apóstolo Paulo fala em sentimento perverso, mas depois a seguir também fala em espírito faccioso, ele sabe muito bem o que está a dizer, porque ele sabe, ele foi separado, ele também foi posto de parte, os pensamentos também vieram à mente dele. Estão-me a compreender? Então, é assim que ele opera. E depois diz assim, parece colaboração, mas é pura sabotagem vinda de dentro. Parece que está a colaborar connosco. A mente vem aqueles pensamentos. E qual é o primeiro sintoma que eu sei que estou a ser enganado pelo diabo? Sabe qual é? É nós sentirmos que temos razão. Porque ele vai nos dar razão. Principalmente se o teu pensamento começar a divergir da palavra de Deus. Tens razão. Dá-nos muita informação sobre aquilo. As situações que a gente já necessitava ali, ele aviva. É para nós irmos atrás do comboio. Ou seja, ele dá informação para justificar a sua abordagem. E vai lembrar coisas, eu estou a repetir o que o Rui está a dizer, vai lembrar coisas antigas, coisas do passado, ou não, mas coisas que nós já tínhamos relevado, não é? Eu gosto muito de lembrar isto. Quando eu era miúdo, havia um corinho na escola dominical que dizia assim: com a vassourinha eu vou varrer todas as queixinhas contra o meu irmão. Eu não gostava nada deste hino. Eu não gostava deste corinho. Mas o pastor era um miúdo. Sim, tinha 5 anos, 6 anos, 4. Porquê é que não gostava do corinho? Porque eu considerava que aquilo era as minhas queixinhas contra o meu irmão. O meu irmão. 12 anos e meio mais velho. Ora, ele era mais velho, eu fazia queixas à minha mãe e do meu irmão. Aquilo para mim era uma boca. Aquilo para mim... Estão a perceber? E agora vejam como é que o diabo opera, porque eu não gostava do corinho, mas o corinho tem uma verdade tão simples. Com a vassourinha eu vou varrer as queixinhas contra o meu irmão, e com a pá eu vou cavar, e depois vou enterrar, vou relevar
Todas as queixinhas contra o meu irmão. E depois, como repeti 2 vezes as queixinhas, eu achava mesmo que a minha professora, que era a Fatinha, estava... Isto foi a minha mãe que lhe foi dizer. Vocês estão a perceber, não é? Às vezes não era a mãe, às vezes era o irmão que estava na sala com a irmã Lisete, na outra sala. E eu, olha, já esteve ali a falar de mim. Pronto. Eu era um miúdo com 5 anos. Vocês estão a perceber? Portanto, não interessa a nossa idade, não interessa a nossa condição. Ele vai buscar as coisas que tu já tinhas relevado. Com o pai eu vou cavar e depois vou enterrar todas as queixinhas contra o meu irmão. E o corinho termina assim. E levar tudo em oração. A solução estava lá. E isto mostra-nos o quê? Que, e gosto sempre de lembrar isto, parece que é uma brincadeira, mas é verdade. A importância de nós não darmos importância às coisas que não têm importância, passando a redundância toda que eu disse aqui. E não dar importância ao diabo. E ele vai falar muitas vezes à nossa mente, com voz mansa e delicada. De maneira que nós até achamos que é Deus a falar connosco, às vezes. E é importante nós sabermos que Paulo preveniu-nos para isto, que ele disfarçava-se como anjo de luz. E se possível fosse, Mateus 24, até os escolhidos enganaria. Jesus disse isto. Parece que está a colaborar connosco, mas é pura sabotagem por dentro. Volto a frisar isto, que isto é mesmo muito importante. Cuidado com a necessidade de ter razão. E quando nós não estamos bem, temos sempre aquela necessidade de ter razão. E quando alguém nos dá razão, é suposto nós duvidarmos disso. É suposto ficarmos a pensar, espera aí, o que é que está aqui de errado? Ok? Por fim, o objetivo é contaminar a fundação. Lembram-se de dizer isto? Contaminar a fundação antes que ela venha a crescer. Então nós vamos olhar para a fundação da nossa vida, da igreja, do ministério, do trabalho, do negócio e vamos achar que está tudo normal. Mas não está. Ok? Porquê? Porque houve infiltração. Por exemplo, as pessoas pensam assim, infiltrações na minha casa. Eu não tenho. Tu não sabes. Tu não sabes. Eu vou-vos dizer até aqui uma coisa. Todos nós temos infiltrações em todas as partes da nossa casa. A maior parte delas não chegam a aparecer dentro da construção. Elas entram, vem o calor e a água é dissipada pelo calor. Todo o edifício construído há minutos, provavelmente acabadinho de inaugurar, garanto-vos que tem infiltração. Porquê? Porque o próprio cimento, o betão, o ferro, a construção mas está parada, está ali construída. Sim, mas se o próprio planeta está em movimento, aquele edifício está em movimento. Só que é um movimento tão singelo que nós não o conseguimos detectar. O betão e precisa de oxigênio. Eu ouvi uma vez Albert Einstein a dizer que se o oxigênio no planeta fosse retirado por 5 segundos, todas as construções neste planeta cairiam ao chão em segundos. Porque o betão é poroso, o cimento, tudo precisa de oxigênio. O meu prédio, a minha zona é muito bonita. E o meu prédio estava com a pintura, já precisava de uma nova pintura e entraram a minha vizinha, para não entrar, puseram uma tinta plastificada. Certo. Para a água não entrar de fora para dentro. Certo. Mas a que estava dentro escorre pela parede. e fez barrigas, não é? Pois. Fez barrigas para fora e as que entrou para dentro começou a vir toda para dentro da casa, porque não tinha forma de sair. Claro, e o sol não consegue puxar o que está infiltrado. Essas tintas plásticas são boas depois de haver uma reparação nas empenas, por exemplo.
Mas também não pode ser uma tinta permanente, não pode ser uma coisa que fique para sempre, senão vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Vai descair, vai ter uma barriga de água, a água... Desculpem. Que está dentro vai começar a infiltrar os cômodos, né? As paredes da casa, a parte interior, vai começar a afetar. Bom, segundo, desânimo e medo. Ataque à identidade do construtor. Ora, isto, estamos a partir do princípio que a infiltração foi recusada, porque às vezes nós, por um rasgo de sabedoria ou até de aviso do Espírito Santo, revelação do Espírito Santo de Deus, nós recusamos a infiltração, seja por uma pessoa, seja por pensamentos furtivos de Satanás. Aquilo que Efésios 6, e falaste, a presbítera Mercedes falou nisso no domingo, as emboscadas, as setas inflamadas que vêm à nossa mente, ok? Então, o que é que vem a seguir? Desânimo e medo. Eu não consegui afetar os caboclos, os fundamentos, então vou atacar o quê? Os pilares. Quais são os pilares da vida cristã? Fé, amor, esperança, integridade, fidelidade, temor a Deus. São os pilares, e estava aqui a faltar um. São sete pilares que são importantes na vida, não é? Está associada à fé, à esperança, à paciência. Mas são pilares que são essenciais à construção do caráter, da vida, de uma igreja, de uma família. De uma família. Estão a entender o que eu estou a partilhar com vocês? Então, se ele não entra nos fundamentos, ele vai tentar nos pilares. E como é que se deita abaixo os pilares de uma construção deste calibre? Com desânimo e medo. Então, se a infiltração é recusada, vem o escárnio. E o escárnio é dizer assim, por exemplo, é um miúdo, ele não vai conseguir, quem é que ele pensa que é? Aquilo é um barracão, nunca vai a lado nenhum, ouvi eu há uns anos atrás. É um barracão. E quando ele não cair e a igreja fechar, eu não descanso. São pequenas frases que podem trazer desânimo e medo. Desânimo e medo. Outras são, por exemplo, a ameaça de uma queixa. A ameaça ou a manipulação ao pastor da igreja. Manipulação. Se você não fizer assim, eu vou-me embora. Eu e o meu dízimo. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Desânimo e medo. Estou a falar de uma igreja. Num casamento também é assim. A mulher não trabalha, depende do marido. Obviamente que ela faz tudo o que ele quer. Isso não é normal. Nos dias de hoje não é normal. Não é? E não pode ser. E o homem, mesmo que a esposa não trabalhe, não pode ser manipulador da mulher. Não pode. Essa coisa da manipulação não é bom. Deus não se agrada disso. Vocês estão a compreender? Então, se a infiltração for recusada, vem o escárnio. Vocês não vão conseguir. Não, o que é que ele pensa que é? Aquilo, ele tem aquele caráter, ele vai estragar tudo, a qualquer momento estraga tudo. E coisas do estilo, é tudo muito bonito, mas depois falta qualquer coisa, ou falta isto, e começa o escárnio, começa a maledicência, começa a maldade a vir ao de cima. Primeiro vinha a amizade, não, eu venho para ajudar. É recusado, já não presta. Eu estou-vos a contar a minha história. De todas as vezes que eu ajudei alguém e dei a oportunidade e essas pessoas não tinham um bom
uma boa índole, quando foram expostas, começaram imediatamente, em segundos. Ontem eu era bestial, hoje de manhã já sou uma besta. E, exatamente, ou seja, é uma coisa impressionante. O que é que eles diziam a Esdras e a Neemias? Esta obra não vai ficar de pé. O que é que o próprio Sinédrio dizia com relação a Pedro, Tiago, João e até mesmo a Saulo, o apóstolo Paulo? Começaram a discutir sobre o que é que haviam de fazer com eles, porque eles estavam a angariar muitas pessoas. Só com um discurso de Pedro, naquele dia, congregaram-se quase 3.000 almas e foram batizadas nas águas quase 3.000 almas, portanto, ou aproximadamente. Portanto, o que é que isto nos mostra? Que quando eles se reuniram, foi preciso Gamaliel, aquele que tinha ensinado Saulo, levantar-se e dizer assim: olha, desde quando é que nós deixamos de confiar em Deus? Isto mostra-nos duas coisas. Primeiro que, dentro do errado, há lá pessoas que estão certas. Há lá pessoas que conhecem Deus e há lá pessoas que elas estão bem. Agora, porquê é que estão lá no errado? Muito provavelmente por causa de desânimo e medo. Não, desânimo e medo. Muito provavelmente porque... E outros pontos que eu vou falar a seguir. Mas estão desanimados e têm medo, porque é que Deus fala com eles? Deus fala com eles por causa do coração. Porque é que eles não são tão maus quanto os outros? Por causa do coração. E esse foi o que disse que só não for Deus que Cairá. Como todas as outras Mercedes. O próprio Gamaliel disse isso. Vai acontecer, se isto não for de Deus, vai acontecer com eles o mesmo que aconteceu com todos os outros. É uma fase, é umas semanas, é uma onda e depois é desbaratado. Mas se isto vem do Senhor, ninguém pode fechar. É daí que vem a expressão: porta que Deus abre, ninguém a fecha, e porta que Deus fecha, ninguém a abre. A gente não se pode esquecer nunca disso. Nós vamos fazer 18 anos. E já tanta gente vaticinou que esta igreja ia fechar. E a certeza absoluta de quando eu digo que porta que Deus abre, ninguém a fecha, essa já ninguém me tira. Porque o que já me fizeram, o que já nos fizeram, que era mesmo para nos fechar, e o Senhor sempre se manteve de pé nesta casa. Ele é o pilar principal, Ele é o mastro. Ele é o Senhor absoluto. Então, o alvo aqui não é o projeto, já não é o projeto, mas a fé e a crença de quem o constrói. Olá, meus amores. Deste lado, aqui deste lado. Portanto, o alvo aqui já não é o projeto, mas é a crença de quem o constrói, a fé de quem o constrói. Porquê? Porque há pessoas que têm esta necessidade, não conseguiram entrar para estragar, então ficam de fora a deitar abaixo, a criticar. Vocês estão a compreender? Pronto. Se o construtor duvida de si, automaticamente a obra para. Automaticamente a obra para, porque não é uma questão de recursos. É uma questão de acreditar que aquilo que está no blueprint, aquilo que está no projeto, ele vai ser capaz de pôr aquilo em betão, cimento, tijolos, portas, janelas. Aqui, a nossa vida é assim. Eu gostava, vocês, acho que somos todos casados aqui, ou alguns estão a caminho de refazer, mas quem é que quando casou a primeira vez, ou quando casou quando era novo, acreditava que vocês iam estar hoje onde estão? Ninguém. Muito provavelmente nem a nossa família. Porquê? Porque os tempos são diferentes, os tempos são difíceis. No tempo dos meus pais não havia acesso ao crédito à habitação como há hoje. Sim,
Mas também não tínhamos que dar as orelhas todos os meses para pagar a renda. As rendas eram mais baixas. As condições eram diferentes. Eu lembro-me que, para comprar um carro, o limite eram 24 prestações. Não sei se vocês sabiam disso, que eram letras, nem eram prestações. Eram as letras do abecedário. Impressionante. Hoje podemos pagar um carro a 10 anos, mas o carro não dura os 10 anos. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Então, os tempos são diferentes. Então, o que quer que tu alcances hoje, ter filhos, ter uma casa, não teres dívidas, pagares as contas a tempo e horas. Pagar as contas a tempo e horas hoje em dia já é andar sobre as águas para muita gente. Portanto, quando eu digo isto, que o desânimo e o medo são um ataque à nossa identidade, àquilo que nós somos, àquilo que nós podemos ser, eu posso-vos garantir que se nós não permitirmos que o medo e o desânimo andem connosco, nós faremos proezas em nome de Jesus. Faremos coisas que ninguém acredita. Que ninguém acredita. Então, primeiro, não podemos deixar que haja infiltração de pessoas que vão dizer que nos querem ajudar, querem estar connosco. Eu quero-vos ajudar, eu gosto tanto de vocês, mas que ao fim e ao cabo querem saber a nossa vida, querem saber o que é que se passa connosco, querem se intrometer, querem tomar decisões por nós. Se nós fecharmos essa porta, o diabo vem com medo e desânimo. E se tu não ouvires essa voz, provavelmente tu já aprendeste comigo a não fazê-lo, vem trazer pessoas até nós que nos vêm trazer esse medo e esse desânimo. E contam-nos histórias de outros com a nossa idade que caíram, que se divorciaram, que perderam o filho, que perderam o emprego. E aí está difícil. Eu sei que está difícil para todos. Mas Deus continua a ser Deus. E Deus continua a ser o Senhor. Certo? Então, estamos ainda nos 3 pontos da semana passada. Vimos o primeiro, vimos o segundo. O terceiro ponto é suborno. Suborno. Ok. Tu podes dizer assim, ok, mas pastor, isso ainda não aconteceu na minha família, não aconteceu na minha vida. E eu quero te dizer isso é o que tu pensas. Havendo um infiltrado, ou não, Rui, ou não. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Eu conheci uma família que eu vedei a minha vida a essa família. Precisei de me afastar dessas pessoas e de as vedar. Ou seja, vedei a minha vida a essas pessoas. Então, quando se reuniam em almoço, o tema número 1 era eu e a minha mulher. Portanto, não quer dizer que estejam lá infiltrados. E passavam o tempo todo a falar. E convidavam sempre alguém novo para espalhar aquelas ideias. E isto vai acontecer na nossa vida. Então, foi o que aconteceu com Esdras e com Neemias. O que é que aconteceu? O rei autorizou eles a levantarem as muralhas de Jerusalém novamente e a refazer a reparação das brechas, não é? E aquilo ia ser uma obra tremenda, uma coisa acima da capacidade humana. Porquê? Porque eles não tinham materiais, eles não tinham mão de obra, mas havia autorização e eles não disseram que não. Isto às vezes nós temos que ir mesmo sem nada. Às vezes nós temos que avançar mesmo não tendo nada. Às vezes nós temos que tomar uma decisão. E essa decisão é o momento mais difícil, porque é aí que se quebra. É aí que a balança pende para o nosso lado, pela primeira vez. Porque geramos fé no nosso coração. E Deus diz assim, espera aí que eu tenho que defender a identidade deste fulano, desta fulana, desta família, desta igreja, deste negócio. Vocês estão-me a compreender? Então o que aconteceu com eles?
eles barraram o acesso aos infiltrados, não permitiram que o desânimo e o medo os atingisse, mas atingiu os que estavam com eles. Era um trabalho que Neemias e Esdras estavam a tentar fazer, recuperar aqueles corações do medo e do desânimo. E o que é que vem a seguir? O suborno. Começaram a pagar aos que estavam com eles para se ir embora. Tipo, não, quanto é que ele te paga? Ele paga-me 5, eu dou-te 10 para tu ir embora. E tu pensas assim, mas de onde é que vem esse dinheiro? Irmãos, eu quero-vos dizer uma coisa. Ou esse dinheiro, eu estou a falar de dinheiro porque foi o caso que aconteceu com eles, mas pode ser um almoço, pode ser uma saída, umas férias, uma coisa qualquer, não interessa. Qual é o objetivo número 1? Dominar os acontecimentos daquela igreja, daquele negócio, daquela família, daquela pessoa. E uma das formas, digo-vos, o dinheiro é... A Bíblia diz em Provérbios que o dinheiro responde por tudo. Eu disse isso. Eu disse isso no domingo, penso eu que eu mencionei isso, ou na escola bíblica. E o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. O amor, não é o dinheiro, é o amor. E uma das coisas que eu vejo é que, por vezes, nós, por dinheiro, fazemos tudo. Eu não vou mencionar nomes, nem vou dizer o que é, mas nós estamos a passar aí com uma situação de uma pessoa que está a passar uma situação médica, está internado, tem família, mas a família vive longe e, por isso, o médico não o deixa sair sem ser com a família. Não deixa ter alta sem ele ser acompanhado pela família. Mas a família não quer nada com ele. Mas os amigos, e um deles é afilhado dele e tudo, não quer saber dele para nada agora. Mas quando o dinheiro caía, e quando o apoio e o trabalho caíam, ou seja, já era importante. A partir do momento que deixou de ser importante, porque teve um princípio de um AVC, ficou um bocadinho debilitado, já não interessa. Até o telefone de trabalho lhe tiraram. Vocês estão-me a compreender? Ou seja, está aqui o que eu estou a dizer. Não é suborno, mas é uma forma de dizer, não estás capaz, eu tiro tudo o que eu te dei. E nós não podemos ser assim. Deus não é assim connosco. Deus não faz nada destas coisas connosco. Eu faço-me entender. Eu não estou a abrir, porque eu já falei nisto, não estou a abrir a Bíblia neste sentido, mas era só para fazer a recapitulação, porque vamos ver os outros 3 pontos, não é? O inimigo vai para as estruturas. Ele vai atacar. Se não conseguiu os fundamentos, não conseguiu os pilares, ele vai atacar as estruturas. E quem são as estruturas? Nomeadamente as estruturas, a maior parte das vezes são aqueles que nos rodeiam. A família, os amigos, as pessoas de quem nós gostamos. Então vêm os boatos, vêm as ideias, vêm as conversas soltas, as conversas parvas. Os conselheiros, de repente, começam a afastar-se de nós, porque são influenciados por outros contra nós. É o ataque aos relacionamentos e às estruturas da construção da obra. E normalmente, como é que o diabo faz isso? O diabo vai buscar a pessoa que está mais enfraquecida. Ele vai sempre falar ao coração ou usar-se de uma terceira suposta pessoa para falar ao coração daquela pessoa que está mais enfraquecida. Daquela pessoa que está supostamente insatisfeita, mas não tem razão para estar insatisfeita. Nós às vezes estamos insatisfeitos porque, não sei, porque está calor, não sei, coisas banais, coisas que não são sérias, coisas que até devíamos ter vergonha de dizer que estamos insatisfeitos por estar a acontecer. Basicamente é isto. E se os líderes da obra cedem, sabe o que acontece? Porque isto é muito grave. A visão original é traída de dentro para fora. É uma implosão.
Isto tem acontecido muito. Olha, os casamentos. Está aqui a minha mãe, eu gosto muito da minha mãe, a Dona Ninja, mas a minha mãe não opina com relação ao meu casamento. Haiti. Que eu vou logo buscar a ripa amarela. Porquê? Porque não é porque ela não tenha bons conselhos para me dar ou coisas que eu queira falar. Eu não quero expor as minhas fraquezas em casa nem as da minha mulher. São coisas que eu tenho que resolver com ela em casa. E às vezes eu prefiro ir falar com o meu pastor, que no meu caso é Deus diretamente. Não percebo o que eu estou a dizer. E vou lá e falo, mas eu aí tenho que ser honesto. Eu não posso dizer, ela faz, ela diz, ela é. Não, eu estou a permitir que isto aconteça. Eu sou um... Não interessa, vocês estão a perceber o que eu estou a querer dizer. E vocês já perceberam o que é o que eu estou a dizer, porque isto é um suborno. Este suborno, esta forma de agir, de ele, por exemplo, ou ela, estou a falar num casamento, ele, ok, então vai e compra o vestido. São 10 minutos de alegria, de felicidade que a mulher tem, mas a insatisfação vai continuar. Ou ela diz, ok, vai lá jogar a bola com os amigos, vai lá beber uma cerveja com os amigos. É isto. Quando for para regressar a casa, a insatisfação vem com ele. Porque não resolve o problema, simplesmente, nem sequer o enterra. O problema fica amenizado por uma cerveja, por um jogo de futebol, por um vestido, por uma compra, por uma encomenda de comida, as coisas mais ridículas que vocês se possam lembrar. No ministério, numa igreja, sabem como é que começa? Começa com, podíamos cantar aquele hino. E nós queremos agradar, nós pastores, e dizemos assim, está bem, não concordamos, achamos que aquilo não é o nosso propósito, mas como eu quero agradar, e é assim que o diabo começa por pôr a unha do dedo mindinho. Ele não precisa de mais para entrar. Sabe o que é que podíamos fazer? Podíamos pintar esta parede de amarelo, porque eu tive um sonho. Irmãos, eu tive algumas pessoas na minha liderança que eram assim. Eu sonhei com isto, que era para justificar o seu próprio desejo. Eu sonhei que seria assim. Uma vez houve uma pessoa que me disse, eu sonhei que Deus lhe dava uma igreja assim, assim, assim. E eu disse a essa pessoa, está bem, então, quando o Senhor quiser dar, eu aceito. Não, eu estou-lhe a dizer, porque eu sonhei. Pronto, você sonhou, mas eu não tenho esse sonho, não foi isso que Deus me mostrou. O que é que eu posso fazer? Vou fingir, mãe, glória a Deus, vou pôr a minha fé naquilo. Não, Deus não está naquilo. Eu não me chego ao pé de vocês e digo assim, Rui, Deus falou-me, tu devias de vender o BID e comprar um Citroën. Porque eu não vou mandar na vida dele. Ele sabe melhor do que eu o que é que ele deve fazer com os investimentos dele. Qual é o meu papel como pastor? Compraste um BID, glória a Deus, que bênção. Tens um Peugeot, Deus te abençoe. Vocês estão-me a compreender? Eu tenho que abençoar e estar do lado. Ok, a vossa casa tem 3 casas de banho. E só trabalho para limpar Jesus Cristo. Era o vosso sonho. Glória a Deus, estou com vocês. Vocês estão a perceber? Eu não tenho que vos subornar, nem vocês têm que me subornar. Porque isso vai trazer a manipulação e a desconfiança para dentro da liderança, para dentro da igreja. Depois um dia o Senhor diz-me assim, fala sobre o meu senhorio e corrige o povo da igreja. Eu não posso, porque eu vou ter na primeira fila, ou na segunda, ou na terceira, pessoas que se eu disser uma coisa mais agressiva, uma coisa um bocadinho mais rija, vão dizer assim, ele está a falar para mim. Não estou a gostar. Já falou melhor.
Ainda bem que vocês me compreendem. Vamos ao quarto ponto. Este é novo. E agora já vamos começar a ler na Bíblia, ok? Acusação formal. As pessoas, nós vamos ter pessoas na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, na igreja, no trabalho, no negócio, que vão estar sempre com uma grande vontade de nos acusar. Seja para utilizar de uma autoridade que não têm, seja para nos tentar roubar a autoridade que nós temos. Faz sentido o que eu estou a dizer? A nível da igreja, quando alguém acusa o pastor, ou tem mesmo provas e tem factos, ou então só tem um objetivo. É dizer às pessoas, eu quero o lugar dele. Quando alguém acusa o marido não estou a falar da esposa, estou a falar de alguém externo. Acusa o marido. Eu vi o teu marido com aquela. Só tem um objetivo. É destruir esse casamento. Eu vi a tua mulher com. Comentar para terceiros. Não gosto dos filhos do fulano. Porquê que não gostas? Porque fazem isto, fazem aquilo, comigo nunca fariam. Por isso é que tu não és o pai nem a mãe deles. Vocês... Estou a fazer... Certo? Uso da autoridade externa, ou seja, eu estou de fora, mas eu quero dominar sobre o que não me pertence. Mas eu estou do lado de fora. Porque foi-me proibido infiltrar, dominar, fazer parte. Já tentei dizer mal e não consigo, então eu agora vou fazer acusação formal. O Carlos é careca. É uma acusação formal. Tu és careca, Carlos. É uma brincadeira. Não. Percebam, é uma brincadeira. Mas da mesma maneira como eu, com a leveza com que o fiz, porque tenho confiança com ele e foi a brincar, há pessoas que fazem a mesma coisa com coisas muito graves que até são mentira. Com cinismo, com a intenção de deitar abaixo. A maior parte das vezes essas acusações são feitas sem serem à nossa frente. Porque não conseguem enfrentar, não é o julgamento, é a nossa refutação. Então fazem primeiro, deixa ver se isto tem ponta para os outros acreditarem. Foi o que Absalão fez. Lembra-se o que é que eu ensinei a semana passada e há 15 dias no domingo? Eu falei de Absalão, filho de David. O fulano ficava na porta da cidade do próprio rei, do próprio pai, a dizer mal do pai. Onde é que tu vais? Eu vou ao rei, tenho uma questão com ele. Não vale a pena, ele não te vai ouvir. Mais vale falares comigo. Ele é um velho, ele já não sabe nada disto. Quando ele morrer, eu vou ocupar o lugar dele. Nem era ele que estava na lista, nem era ele que estava na sucessão. Mas o fulano queria ser rei à força toda. E o que é certo é que ele tanto fez, que ele conseguiu enganar muita gente. Ele tinha um exército que andava com ele. E com o objetivo de quê? De destruir o pai. O próprio pai. Vocês estão-me a compreender. Por isso é que eu estou a dar este exemplo. O próprio pai. Qual é o sentido de destruir o meu pai? De dar cabo da minha própria família? Já alguém o tinha feito. Já um dos meus irmãos tinha violado uma irmã. Houve outro irmão que se levantou e matou o fulano que violou a irmã. Portanto, aquilo já estava tudo pantanas. O que é que este fulano aproveitou? Aproveitou que o seio da família estava corrompido para desfazer o resto e ele próprio sair como o rei. O que é que isto nos ensina? O que é que isto da acusação formal nos ensina? Primeiro, não contes a tua vida a qualquer pessoa.
Não contes tudo o que se passa na tua casa. Queres ter alguém com quem desabafar? Tens o teu pastor. O teu pastor ouve-te e não te vai condenar. O teu pastor é teu amigo. Às vezes nós temos uma mãe, temos um pai que podemos fazer isso, graças a Deus. E se tu tens, dá graças a Deus que o podes fazer. Mas se não tens, eu estou cá. Não contes a qualquer pessoa, nem toda a gente vai ouvir para te ajudar. Alguns vão ouvir e estão a comer pipocas ao mesmo tempo. Conta. Estão a curtir a cena. E a ver aonde é que podem pôr o pé para a seguir dizer que eles é que estão em domínio. Não tenham a mais pequena dúvida disto que eu vos estou a dizer. Há muita gente... Eu oro por pessoas da nossa casa, da nossa igreja, que se fossem outros pastores a orar, eles oravam sem fé. E quando aquilo caísse... Não posso desenvolver isto. Não posso. Neemias capítulo 6. Vou pedir para vocês abrirem. Estes alertas eu vou voltar a dizer porque isto está baseado naquilo que eu comecei a semana passada. Nós às vezes brincamos muito com as coisas, brincamos uns com os outros, e não tem mal nenhum brincar. Eu disse isto a semana passada, não foi? Não tem mal nenhum brincar uns com os outros. O que tem mal é se nós brincamos para deitar o outro abaixo. Eu não sei se eu vou tentar pôr isto noutras palavras. Quando eu comecei no pastorado, haviam alguns pastores mais antigos que gostavam de mim, que me conheciam, mas que quando me abordavam como se tivessem 2 degraus acima. Então, pai, tal, não sei o quê. Eu até sou assim, eu sou brincalhão. Vocês compreendem? Mas a intenção deles não era para brincar, era para mostrar aos outros que eles estavam acima. E eles, se calhar, eram o underdog, eles é que estavam por baixo. Faço-me entender, aquelas pessoas que gostam muito de... sabem que são o elo mais fraco do grupo de amigos, mas como há um amigo que é novo, mas que se junta, e então ele começa a brincar com esse, mas é uma brincadeira mais do... essas orelhas são de abano, tu e o Dumbo e tal. Onde é que eu te conheço para tu me falares das minhas orelhas? Vocês estão a perceber? E é isto. Ok, pastor, mas isso não é uma acusação formal. Não é? Tu sabes, tens as orelhas grandes. Olha, eu sou o primeiro a dizer. Eu sei que tenho. Eu também não preciso que me digam que eu sou gordo. Uma vez, eu fui a um funeral do... Caneco, lembrei-me do nome dele e agora o nome escapou-me. Pastor Natálio. Fui ao funeral do pastor Natálio. Quando lá cheguei, estava lá um fulano que era negacionista da Covid. Fazia vídeos no YouTube e no Facebook. A Covid não existe, vocês estão a ser enganados. Apanhou Covid, esteve gravemente doente, às portas da morte, esteve em coma 3 meses e meio. Pela compaixão e misericórdia de Deus, recuperou e ainda hoje, 2026, está em recuperação. Ainda toma corticoides, ainda toma medicamentos muito pesados, porque ficou com sequelas muito graves dessa fase. Eu lembro-me dele ainda na cama do hospital a fazer um vídeo a pedir desculpa às pessoas porque aquilo era mesmo real. Que afinal era mesmo real. Estão a ver, não é? Então o fulano sentia-se um bocadinho o underdog. O underdog é aquele que está mesmo... Sabe a expressão abaixo de cão? Pronto. Viu-me a chegar e olhou para mim e disse-me: epá, estás gordo como o Caneco. E eu, vocês sabem como é que eu sou, não é? Brinquei e disse: eu ando a comer fiado. Mas ele não ficou satisfeito. E continuou: estás mesmo gordo, pá. E eu disse-lhe: e tu estás velho como tudo.
mas eu se fizer uma dieta passa-me, agora tu já não tens hipótese. Olhou para o outro que estava ao lado e disse, tu ouviste o que é que ele disse? E ele disse, quem diz o que quer, ouve o que não quer. E se eu pudesse naquele momento ouvia, boing, porque de facto, é assim, qual foi o prazer que ele teve de dizer que eu estava gordo? Eu sei que eu estou gordo, eu sei que eu sou. Mas era só para ficar, porque ele sentia-se por baixo. Ele sabia a vergonha que tinha passado. Quando tu passas meses a dizer, não sejam parvos, a Covid não existe, isso é tudo treta. E depois apanha a Covid, fica em coma, e sabe que passou a maior vergonha da vida dele. E estava ali e ninguém falava com ele, a não ser aquele pastor que estava lá ao pé dele. Apareço eu e fui cumprimentá-lo. Porque eu não ligo essas coisas, eu não... não, se calhar sou ingênuo, não sei. E quando ele se vira para mim e diz, estás muito gordo. A primeira bala eu até digo, mas a segunda bala... Vocês estão a compreender? Mas isso não é uma acusação formal. É... Grupo de pastores a conversar e começa porque eu agora já tenho 50 pessoas. E tu? Eu tenho 40. E tu? Eu 30. E não me perguntou a mim. E eu disse-lhe assim, já que me perguntas, vou dizer que foi mesmo. Eu tenho 70. Tinha que ser. Tinha que ser. Tinha que ter o maior número. Não, mas eu tenho. Fui buscar a fotografia e disse, olha, está aqui, domingo passado. Podes contar se quiseres, se souberes contar. Porque a partir daquele momento, eu senti que ele me estava a querer rebaixar. Há pessoas que vão fazer isto contigo, porque não têm outra forma de lidar contigo. Primeiro, reconhecem Deus na tua vida. Segundo, reconhecem que Deus está a fazer contigo o que não faz com eles. E depois, quando eles oram, eles perguntam, porquê é que não fazes comigo o que fazes com não sei quem? E Deus vai fazer o quê com ele? Não lhe vai dizer nada, porque Deus não responde a perguntas idiotas. E aquilo faz crescer o quê? Aquele sentimento que eu falei há bocadinho, o sentimento faccioso, o espírito perverso, faz com que a pessoa comece a achar que também tem direito. E aqui entra a acusação formal. Vocês estão a compreender? Estão-me a fazer entender? Eles deviam estar tristes com eles próprios, mas acabam por começar a pôr a tristeza em Deus e naqueles que são bem-sucedidos porque obedecem a Deus. E depois vem a amarga inveja e ficam tristes com a nossa alegria, com o nosso bem-estar, com as nossas vitórias. Eu fico contente com as vitórias dos outros, caneco. Não é? Só quando o Benfica ganha que eu não fico contente, mas isso é outra coisa. Então, os 3 primeiros falharam. O que é que aconteceu? Estes fulanos que estavam levantados por Satanás contra Neemias e Esdras começam a escrever cartas ao rei, a escrever cartas ao povo que estava cativeiro, a formular acusações e veja aqui, nós vamos ler, utilizam linguagem difícil de compreensão, que nós hoje chamamos linguagem política. Para quê? Para criminalizar aquilo que estava a ser feito. Mas estamos-nos a esquecer de um ponto, é que o rei tinha autorizado. E Deus estava no propósito. Vamos lá ler então, Neemias 6, versículo 5. Tiago, se faz favor. Então, Sambalate, ainda... Só este nome, Sambalate, meu Deus, não é? Ainda pela 5ª vez me enviou o seu servo com uma carta aberta na sua mão. 5ª vez. Eles não desistem. Ouça bem. Eles vão tentar e tentar e tentar e vão... Vai ser como a onda do mar. Pela 5ª vez, com uma carta aberta, versículo 6, na qual estava escrito:
entre os gentios se ouviu. Que engraçado, entre os gentios. Quando é que o termo gentios é utilizado? Sem ser aqui. Em mais nenhuma parte do Antigo Testamento, o termo gentio é utilizado. No Novo Testamento. Para fazer a separação entre o judeu e aquele que não era judeu. Então, o que é que ele está a fazer? Ele não está a dizer que o povo judeu, o povo escolhido de Deus, estava contra. Ele fala nos gentios. Porquê nos gentios? Porque não eram conhecidos de ninguém. É a mesma coisa quando alguém diz assim, eu uma vez, eles já estão os dois com Jesus, o pastor Libertário e a pastora Maria Helena, foram acusados num sinédrio, não vou chamar sinédrio, um concílio, foram acusados de umas coisas gravíssimas que nunca tinham acontecido, e que era tudo falso. E há uma altura em que a acusadora diz, as pessoas dizem, e a pastora Maria Helena ouviu aquilo e disse assim, espera aí, quais pessoas? E a acusadora diz, o meu marido. Não eram pessoas sequer. Aquilo eram conversas entre eles. E ela própria foi a própria a dizer, então é você e o seu marido. Quais pessoas? São vocês os dois. E banalizou aquilo. Às vezes somos atacados por coisas. Ouvi dizer, disseram isto. Vocês, conversas que eu ouvi. Não é... Eu tive durante muitos anos uma vizinha por cima, quando eu morava no Estoril, que ela era uma joia, gostava muito dela e gosto muito dela, mas é muito mentirosa. E Jesus, meu Deus do céu. Então, o meu pai dizia assim, tudo o que esta senhora disser, tiram os zeros. Normalmente as pessoas não percebem esta expressão. Um dia estávamos lá a fazer qualquer coisa no quintal e ela estava na varanda e diz assim, porque havia um mato grande atrás da vivenda, e diz ela assim, estou a ver milhares de coelhos. E o meu pai parou, olhou para mim e tira uns zeros, devem ser uns 6. Porquê? Porquê que eu vou dizer que são milhares? Não devem, nem centenas, quanto mais dezenas. E a estas pessoas é isso. Aceita este meu conselho. Quando alguém vos disser, ouvi conversas, disseram-me, falam de vocês, tira os zeros. Quem é que fala? Ele com ela no quarto à noite. Tenho ciúmes dele, tenho ciúmes do pastor, tenho ciúmes da igreja, dos ministérios. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Faz sentido? Versículo 6, Neemias 6, no qual estava escrito, entre os gentios se ouviu, e Gesem diz, tu e os judeus intentais rebelar-vos. Então edificas um muro, e te farás rei deles, segundo estas palavras. Versículo 7. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. De maneira que o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Veja só, o discurso já dizia que ele se ia fazer rei, que tinha profetas a falar em nome dele, que estava a convencer as pessoas que ele ia fazer rebelião contra o rei que os tinha levado em cativeiro, que tinha autorizado a reconstrução das muralhas. Ou seja, mentes maquiavélicas, mentes que não têm mais nada do que pensar e do que fazer. Estas pessoas que estão a fazer estas coisas e que fazem estas coisas contra mim, contra ti, contra a igreja, seja o que for, são pessoas que descuram a sua própria família para pensar na tua. Descuram a sua chamada para pensar na tua chamada. Descuram o seu serviço, o seu emprego, o seu negócio a pensar no teu. E, obviamente, Deus não pode abençoar isto. Então, estas linguagens políticas que nós vimos, esta forma até religiosa de tentar convencer as pessoas, é o quê? É o objetivo de tentar tornar a obra ilegítima. É baseada numa rebelião. É baseada numa mentira. Não, ele, quando vocês virem, ele vai vos enganar, ele vai fazer isto. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer?
Por exemplo, há pessoas que estão nas redes sociais e quem vir as redes sociais deles acham que são santos. Nem as moscas matam, quanto mais o quê? Mas depois, quando começamos a lidar diretamente com as pessoas, eu digo-vos, é uma desilusão. Ponto 5. O ponto 5 é muito difícil. Porque o ponto 5 é quando parece que eles estão a conseguir. O ponto 5 é o ponto mais difícil, não é de explicar, é de nós vivermos. Porque é quando parece que aqueles que são nossos acusadores vão levar a deles avante. Porquê? Porque logo aí, qual é o nosso problema? Nosso. Começamos a pensar, então, mas onde é que Deus está? Será que eu ouvi bem a voz de Deus? Será que era mesmo isto que Deus queria que eu fizesse? Tu vais e compras uma casa, porque Deus pôs este sonho e sentiste paz, sentiste mesmo que o plano de Deus era este. E tu avanças e compras uma casa, a casa dos teus sonhos, a casa que tu gostavas de ter, pelo menos nem que seja agora. E de repente, recebes a notícia que eu também recebi esta semana. O Banco Central Europeu sobe os juros. E tu pensas assim, epá, já não está a começar bem. Agora comprei a casa e as taxas de juros já estão a subir, onde é que Deus está? Ó Senhor, tu disseste-me que tu serias a minha fonte. A nossa tendência é esta. Estamos debaixo de ataque, mas muitas das vezes nem olhamos para o que está à nossa volta. Para onde é que nós olhamos? Olhamos para cima e não é para, ok, eu sei que tu és o meu socorro, é logo. Tu é que disseste para eu fazer isto. Tu é que me mandaste, tu é que me deste as condições. E agora? E é por isto que é tão difícil. Primeiro porque vemos o ímpio, o mau, a prevalecer. E segundo, porque duvidamos que Deus está connosco. E tu não podes permitir que isso aconteça. Tu não podes permitir que tu duvides que Deus está contigo. Tu não podes permitir que o ponto 2 volte à tua vida, que é o desânimo e o medo. Não vem da mesma maneira, mas o desânimo e o medo começam a dominar a tua vida, a tua casa, o teu negócio, a tua igreja. Será que vamos ter dinheiro para pagar a renda? Será que vamos conseguir fazer isto? Será que temos que mudar outra vez de instalações? Vocês estão-me a compreender? E é aí que nós, independentemente daquilo que façam contra nós, temos que permanecer firmes. Porquê é que eu estou a dizer isto? Sanbalate consegue o decreto. O fulano consegue que o rei faça um decreto para a obra parar. Então, mas não foi o rei que autorizou? Foi. E porquê é que o rei agora manda parar? Porque as informações que tem são erradas. Porque diziam que o outro queria ser rei. Mas lá está. Mas quem é que queria mesmo ser rei? Quem é que queria mesmo ter protagonismo? Quem é que queria estar no lugar de Neemias e Esdras? Vocês estão a compreender? O fulano consegue convencer o rei a fazer um decreto a parar tudo. Às vezes isto vai-te acontecer. Tu sentes o agrimão de Deus, sentes o Deus dizer assim, avança, eu sou contigo. E tu vais e avanças e de repente o banco diz que não te pode emprestar dinheiro. Ou o patrão diz que, olha, aquele aumento que eu te ia dar, não posso dar. E tu já tinhas feito contas de sumir para aquele aumento. Ou estamos a chegar ao verão e o teu patrão chega-se ao pé de ti e diz assim, não te consigo pagar o salário, o subsídio de férias. Não sei quando é que vou conseguir.
Vocês estão a compreender o que eu estou a dizer? Porque é uma forma de te parar. E o que ele quer é parar. Se ele não te conseguir parar fisicamente, ele vai tentar parar-te espiritualmente, animicamente, moralmente. Porque vamos pôr tudo em causa. Vamos nos sentir desamparados. Porque Deus está lá em cima. É assim que a gente pensa nesta altura. E eu é que estou aqui. E aquele nosso conselheiro diz assim, mas Deus vai te ajudar. E a gente responde, mas então onde é que está a ajuda? Eu não estou a ver a ajuda. Porque efetivamente as coisas estão a parar. E não estão bonitas. Vocês estão-me a compreender? E nesse momento, mesmo que saibamos que Deus habita aqui, parece que Ele só está lá em cima no trono. Parece que Ele se esqueceu de nós. Exato, a assobiar. Está lá um papel no trono, diz o quê? Foi de férias? Oh. Não, é aquela coisa, não é? Mas eu quero vos dizer que nós não podemos desistir. E porquê é que Deus por vezes permite isso? Eu vou-vos dizer porquê. Há sempre um propósito. Porquê é que tens um projeto e tu insistes neste projeto e o projeto não avança e tu dizes, mas eu pensava que Deus estava comigo. Então, sabes o que é que eu te aconselho? Não desistas desse projeto. Vai demorar 1 ano, vai demorar 2, não interessa, o tempo que demorar. Mas eu pensava que era 6 meses, eu pensava que era 2 meses. Não desistas. Deus, às vezes, Deus vê tudo muito mais além do que tu e eu. E Ele sabe que, se calhar, se tu concluires agora este projeto, não vai ser bom. Por alguma razão. Por alguma razão. Eu, quando vou para casa, hoje vou para casa, no fim da escola bíblica, não vou dormir aqui, não é? Apesar de haver pessoas que pensam que eu durmo cá na igreja. Eu vou para casa. Vocês sabem que eu nunca faço o mesmo caminho. Eu deixo Deus me dizer por onde é que eu devo ir. Porque eu nunca sei o que é que pode estar à minha espera. E já me aconteceu, e olha que é muito rápido, são 7 minutos no meu avião daqui à minha casa. Eu só tenho que abrandar ali na zona do radar. Mas a seguir ao radar, rodas no ar até casa. Até aterrar. 7 minutos. E às vezes eu estou a sair aqui da praceta e Deus diz-me assim, vai por dentro. E às vezes não apetece, estou cansado, quero ir para casa, estou cheio de fome, eu não jantei. Vai por dentro. E eu vou. Porquê? Não sei. Quem sabe? Se não vai estar uma pessoa na rua que vai olhar o meu carro e vai dizer assim, eu sei de quem é este carro. Isto é o pastor. E aquilo fica ali e no domingo aparece para voltar à casa do Pai. Eu não sei. Eu não sei. Se o Senhor não quer salvar de um acidente, de uma coisa qualquer. Vocês estão-me a compreender? Porque Ele vê tudo muito mais à frente. Muito mais do que eu e tu. E faço, que se eu vou por dentro, é muito mais quilómetros, são para aí 25 minutos até casa, pelo menos. E depois chego a casa e a minha mulher diz-me assim, por que é que demoraste tanto? Mas é aquela coisa não é? Que a gente chega a casa e pensa que vamos ouvir ainda bem que chegaste. Não, por que demoraste tanto? Não, mas assim, nem explico, nem justifico, não vale a pena. Mas vocês estão a perceber, às vezes devemos seguir a intuição, devemos seguir aquilo que o Senhor nos mostra. E sem medos. Ele tem sempre um propósito. Ele tem um propósito. Ok? Estão a entender? Então, Esdras 4, vamos lá no instantinho. Esdras 4. Qual é que é o grande... É este, ordem de paralisação.
aquele que está contra nós consegue paralisar-nos, ainda que seja temporariamente. Agora, porquê é que este momento é difícil? Eu já expliquei porquê. Pensamos que Deus não está connosco. Parece que Deus se esqueceu, nos abandonou. Mas também eu tenho outra coisa, que é a paralisação, muitas das vezes, tem respaldo na autoridade daquele que nos disse, avança. E é isso que nos faz confusos. Mas eu quero vos dizer que, digo-vos, acreditem, no que toca à minha vida e à tua vida, no que toca à igreja, ao negócio, ao teu trabalho, à tua família, há momentos que tu não podes ser assim tão lógico, tão lúcido. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Há decisões que tu vais tomar que as pessoas não vão gostar. Lamentamos imenso. Mas têm que ser tomadas. Em março eu tive de tomar uma decisão assim. Eu tive de tomar uma decisão difícil, muito difícil. Mas essa decisão trouxe salvação e trouxe a bênção de Deus de volta. Esdras 4, 21. Agora vocês dizem-me assim, pastor, nesta história de Esdras e Neemias, quanto tempo é que o povo parou? Anos. É muito duro. Anos. Anos. Vamos fazer aqui uma ligeira comparação, vamos? O ministério de Moisés parou durante 40 anos. Porquê? Porque cometeu um erro, matou um egípcio. Para salvar um hebreu, sim, mas matou um egípcio. Não temos o direito de tirar a vida a ninguém. Fugiu para o deserto, mas a justiça de Deus apanhou-o na mesma, 40 anos no deserto. 40 anos a pastar ovelhas e cabras. Pagou o preço, certamente. Tanto que o Senhor depois o chamou. Mas durante aquele interregno, eu pergunto, será que ele precisava ter 80 anos para ser chamado para ir libertar o povo? Não. Aquela situação provocou uma consequência terrível para o povo, que esperou mais 40 anos para ver Deus usar-se de alguém para os ir libertar. Atrasou o plano de Deus 40 anos. Atrasou porque não havia outro para Deus usar. Provavelmente Deus queria mesmo usar aquele fulano. Isto significa que Deus quer se usar de ti. E se calhar esperou. E continua a esperar. Até que tu te mentalizes que tens que te erguer e continuar. José, 13 anos. Tinha 17 quando foi vendido como escravo e tinha 30 quando foi coroado número 2 do Egito. 13 anos. E não foi 13 anos no Hilton, nos hotéis, nos spas. Não, 13 anos, a maior parte deles na prisão. Esquecido, abandonado, acusado de coisas que não fez. Vocês estão a compreender? Não é fácil. Sansão, 20 anos. Ignorou, banalizou a chamada de Deus. 20 anos a empurrar a mó do moinho. 20 anos no lugar do burro, porque era o burro que puxava a mó do moinho. Cego, volta a ter uma oportunidade. A gente diz assim, mas era preciso tantos anos. Não sei, tudo depende do caráter de cada um. Porque é o nosso caráter que vai definir o tempo que a obra estará parada. Isto vai acontecer com todos nós. Eu estou a falar de uma coisa que vai acontecer com todos nós, de uma maneira ou de outra. Sim, a tua família vai estagnar durante um tempo. O teu emprego vai estagnar durante um tempo. O teu negócio vai estagnar. A igreja já estagnou durante um tempo. Vocês estão-me a compreender?
Mas está na hora de nós tomarmos outra vez o caminho. E tomarmos outra vez o lugar que nos pertence e que Deus estabeleceu para cada um de nós. Quem é que me está a entender? Falei de José, falei de Moisés, falei de Sansão, podia falar noutros. Quantos anos Abraão esperou por um filho? 25. E ele não era novo. Fulano já tinha 75 anos quando Deus lhe prometeu um filho. Mas prometer um filho a um homem com 75 é fácil. Agora dizer que ele vai nascer da mulher que tem 90, aí é que está. E é isso que eu quero que tu entendas, que tu não podes olhar para a tua idade, tu não podes olhar para a tua condição, tu não podes olhar para a circunstância em que estás agora. Isso para Deus é zero. Porque o fulano, o Moisés tinha 80 anos e ele ainda deu uma bela coça no faraó. Ok? E tinha 120 anos. E só não entrou na terra prometida porque cometeu um erro. Um dia falo nisso com mais pormenor. E diz a Bíblia que os olhos não se tinham escurecido, nem a força das mãos tinha desaparecido. Portanto, o fulano ainda batia com o pau naquela gente toda, se fosse preciso. 120 anos. Vocês estão a perceber ou não? O povo para por anos e o inimigo não precisou de fazer mais nada. Porquê? Porque aquelas cartas convenceram as pessoas e ao rei que estava na hora de parar. Veja aí, Esdras 4, versículo 21. Agora, pois, dai ordem para impedir-lhes aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade até que eu dê uma ordem. Versículo 22. Guardai-vos de serdes remissos nisto, ou seja, de voltares atrás, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Versículo 23. Então, depois que a cópia da carta do rei Ataxerxes foi lida perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e os impediram à força e com violência. Versículo 24. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Veja só, teve que mudar de rei, ou seja, houve a morte de um rei, veio um segundo que já tinha outro pensamento, tinha outra maneira de pensar. O que é que a Bíblia diz acerca do nosso Deus? Que Ele, em Daniel, muda os tempos, muda as vontades, muda os costumes. Se há um que é teimoso o suficiente para se opor a Ele, e Deus tem um propósito para Ele, Deus vai e muda-o. No tempo certo, na hora certa, e põe outro no lugar dele que seja mais próximo do coração dele. Então o que é que isto nos ensina? Que apesar do decreto, da ordem e da paralisação com a autoridade do rei, dos anos que possa estar parado, não sei quantos anos foram ao todo, posso fazer aqui um cálculo, 6, 7 anos, é muito. Porque, veja, as muralhas já estavam recuperadas. O que é que eles já estavam a fazer? A restauração do templo, da casa de Deus. Já estavam a restaurar o templo de Salomão. Ora, o que é que isto me mostra? Que eles continuaram a trabalhar, mas depois veio a ordem para parar. Pararam não sei quantos anos. Então, mesmo que tu tenhas que parar, que haja uma estagnação, não desistas dos teus objetivos, dos teus planos, daquilo que Deus põe no teu coração. Como é que eu sei, pastor, que este objetivo vem de Deus? Ele arde. Arde dentro de ti, arde no teu coração. Tu gostas daquilo e não consegues parar de sonhar sobre aquilo e só pensas naquilo. Vocês estão a compreender? E quando pensas naquilo, exatamente, quando sonhas com aquilo, vem paz, vem tranquilidade, vem, sabem, parece que, já vos aconteceu isto ou não? Terem um sonho que parece que nos dá um mês de férias, parece que a gente se renova, só com um sonho, uma noite de sonho, com aquilo que a gente gosta,
garanto-vos que Deus está a sonhar o mesmo contigo. Deus tem esse propósito para ti. Mas é uma casa. E então? Deus pode ter um propósito para essa casa para ti. É um carro. E então? É um emprego, um negócio. Qual é o problema? Aleluia. 6. Ameaça física e conspiração de morte. Agora eu vou falar de mim. Se eu tuço na escola bíblica ou ao domingo aqui, ele não está bem. Ele deve estar doente. Ele deve estar doente. Deve estar doente. Os 2 últimos domingos, eu estava a ministrar e emocionei-me a ministrar. Vem aquela lágrima, vem aquela palavra que a gente está a falar assim um bocadinho mais, não é? Eu estou-me ali a tentar conter para não chorar. Ele não está bem, está-se a passar alguma coisa. O pastor não está bem. Não, há pessoas que não fazem, acreditem há pessoas que não fazem isto por mal. Mas há pessoas que quando nos veem assim, aquela cabeça oca começa logo a pensar nas coisas erradas. Está doente. Está doente. Rapou a barba, está doente. Cortou o cabelo, está doente. Deixou crescer o cabelo, está doente. Está branco como a cal, nem pensam que ainda não foi de férias. Está doente. Está moreno, está a ficar melanodérmico. E no meu caso, como pastor, eu estou exposto, não é? Nas reuniões. Se eu choro na adoração, é porque eu estou mal. Se eu não choro na adoração, hoje foi muito frio. E se eu me ajoelho, ele está-se a arrepender de algum pecado grave que fez, de alguma coisa que fez. Se o pastor manda no vídeo dizer, manda beijinhos para todos os que nos estão a ver, ele deve ter feito alguma, de certeza. Está a pedir desculpa às pessoas. Já para não falar dos que veem o vídeo a contar, onde é que está o outro? O outro deve ter saído. Até fazem assim para o ecrã, a ver se conseguem ver melhor. A maior parte dos que fazem não sabem contar. 1, 7, 14, 21, 3. Há ameaça física e conspiração de morte. Quando a obra recomeça, estou a falar agora de Neemias e Esdras, e começa a avançar, e quando avança forte. Porquê que forte? Porque Deus estava no negócio. O que é que os que estão de fora, que nos não querem bem a isto, começam a pensar? Isto vai a um ritmo que já não se consegue parar. Já não vai lá por palavras. Então, vem a tentativa de eliminar o líder. Uma mensagem com ameaças, um texto, uma publicação. Ok? Uma convocação armadilhada. Uma vez, um pastor, que eu não vou dizer quem foi, isto foi em 2012 ou 2013, veja só os anos que foi. Eu tinha uma família comigo, então esse pastor chamou essa família lá à igreja dele, porque já tinham lá estado uns anos antes, e a primeira coisa que ele disse foi, olha, eu quero que vocês venham para aqui, vocês estão lá com o João Viegas, não tem nada de estar lá com ele. Eu quero que vocês venham para aqui outra vez. Mas nós gostamos de lá estar e foi Deus que nos pôs lá. Sim, mas olha, você veio para aqui, domingo já consagrada pastora. E não sei o que, promessas de... Vocês dizem, mas isto não é ameaça física, mas é conspiração de morte. Porque não é a minha morte, mas é a morte dessas pessoas. Ao serem consagradas a coisas erradas, subornadas, manipuladas e enganadas. E assim eu tiro lá as pessoas e a igreja dele termina. Porta que Deus abre, ninguém a fecha. Eu vou lá e prometo que pago, que cobro menos para roubar os clientes ao negócio. Foi Deus que abriu a porta.
Podem roubar todos os clientes que quiserem, isso não vai acontecer. Uma vez um pastor, ainda estávamos no Almirante Reis, no Hotel Almirante, houve um pastor que tinha uma igreja do outro lado, numa perpendicular atrás, que eu agora já não me recordo o nome da rua, mas ele tinha lá a igreja e ele pôs um assistente dos dele à porta do hotel para levar as pessoas para a igreja. Olha, hoje a reunião não é aqui, é na Rua Anchieta. Olha, Rua Anchieta, agora lembrei-me. Rua Anchieta, número não sei quê. E houve uma irmã, que já está com Jesus, que é a irmã Lucinda, que se virou para esse homem e disse-lhe assim: você quer me enganar? Você não pertence à igreja do meu pastor. E entrou na mesma. E ele a dizer: mas não vá. E ela entrou. E quando ela chegou cá abaixo, foi a primeira coisa, nem boa tarde, foi: está um homem lá em cima a dizer às pessoas para irem para a igreja dele. E qual era o objetivo? Trazer morte ao meu ministério, mas olha, ainda cá estou. E ele já não. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Então, não tenham medo daquilo que vos possam fazer, das ameaças. Também transpiraram ameaças contra Pedro, Tiago, João, contra o apóstolo Paulo. Quiseram matar Jesus, quiseram fazer 30 por uma linha. Não temas. Não tenhas medo. Porque Deus é connosco. Deus é mesmo connosco. Deus nos defende, Deus nos protege. E sempre com a intenção de eliminar o líder, o marido, o líder da família, o líder da casa, o líder do negócio, o líder do trabalho, o líder da igreja. Sempre. Porque a Bíblia diz, e é palavras do salmista, que atingindo o líder, dispersam-se as ovelhas. Atingindo o pastor, dispersam-se as ovelhas. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, o que é que eu quero dizer a vocês, e isto é mesmo muito importante para todos nós, é, primeiro, nós temos cuidado com os boatos, com os convites para grupos familiares, para reuniões de oração, coisas que aparentemente são de paz, mas são emboscadas. Emboscadas. Vou-vos aqui dizer, há almoços de família que nós não podemos ir. Há momentos que nós não podemos estar com certas pessoas, por mais que a gente goste delas. E tu tens que começar a seguir. Eu já disse isto a semana passada, disse na sexta-feira e disse no domingo. Ouve a tua mulher. Elas são muito mais inteligentes do que nós. Mas muito mais. É verdade, Carlos. Elas são muito mais inteligentes do que nós. Tu podes ser muito inteligente para conduzir um negócio, podes ser espetacular para conduzir um bom carro, podes ser muito bom para fazer a tua profissão, mas foi a elas que Deus deu a sensibilidade ao Espírito. Mas eu também sou sensível ao Espírito. Eu sei que eu também sou. Mas eu mesmo sendo sensível ao Espírito, eu vou consultar o meu oráculo principal, que é a minha mulher. E vou ouvir o que ela tem para me dizer. E normalmente aquilo não falha. Estava, não estava? No caso da família, se o marido for atingido, a família cai. Mas ela é que pensa, ela é que tem as ideias, ela é que anda para a frente. Ele é atingido, a família cai. Se o pastor for atingido, a igreja cai. Em 2017, eu fui internado com uma erisipela. Uma bactéria que entrou na minha corrente sanguínea, fez a minha perna direita ficar o dobro do tamanho, e eu ainda, foi em plena chuva seródia. Eu aguentei a sexta, aguentei o sábado, mas já não consegui. No domingo já não consegui. E no sábado fui para o hospital. E acho que foi a primeira vez que ouvi um médico dizer assim: João, tu vais ficar internado. E eu senti um alívio e disse sim. Porque
Eu não sou, não... E eu trabalho no hospital agora, mas não... Mas naquele dia, quando a médica me disse, vais ficar internado, eu disse, está bem, sim, doutora, sim. A minha mulher, eu olhei para ela e ela, mas não, porque não sei o quê, porque não... Deixa estar, está tudo bem. Eu precisava, eu queria. E sabe o que é que intentaram nessas 2 semanas? Golpe de Estado. Com mensagens, com carinho, com amor. Nós te amamos muito. E foram-me ver ao hospital. Foram lá ver-me ao hospital. E depois, na sexta-feira, começou o discurso para a igreja. E no domingo... E vocês sabem o que é que eu fiz? Nada. Isto não é meu. Isto é do Senhor. Eu só disse... A primeira semana eu tive sempre com 40, 41, 42 de febre. Sempre. Os médicos estavam assustados que não sabiam o que fazer para me baixar a febre. E eu lembro-me de dizer assim... Só disse assim a Deus, olha, eu não sei se eu vou sobreviver a isto, mas se é para me vir buscar, vem já. Porque eu não vou aguentar isto muito mais tempo. Mas também, se for para cá ficar, dá-me vitória em tudo o que está a passar. Porque eles iam-me contando, eles iam-me falando algumas coisas. E eu não fiz nada. Na segunda semana já estava lúcido, estava bem, estava a recuperar. Eu não fiz nada. Nada. Não telefonei, não fui, não andei a fazer grupinhos, não andei a questionar. Deixei estar tudo. Toda a gente pensava que eu já estava meio apanhado do clima. Que isto já era a Rábida e a Serra de Sintra. Mas o que é certo é que no domingo que eu volto, ainda sentado, ainda preguei sentado, e digo-vos que foi muito difícil porque foi... não foi nesse. O primeiro domingo eu volto... o Carlos Palma entra-me pelo gabinete adentro, abraça-me, aperta-me, parte-me os ossos todos quase, a dizer só quando eu te vi ausente é que eu sentia a falta que tu me fazes. E na semana a seguir o Senhor veio buscá-lo. Foram 2 semanas muito difíceis de pregação, muito difíceis de lidar com a igreja. E a saber o que estavam a intentar fazer. E sabem o que é que eu fiz? Nada. Então o que é que eu fiz? Entreguei tudo nas mãos do Senhor. E nesse dezembro, isto foi, eu estou a falar em novembro, outubro, novembro. Nesse dezembro, porque na altura a chuva sorordia era em outubro, nesse dezembro, os acusadores, os que intentaram o golpe de Estado, foram-se todos embora sozinhos. Foram passar o Natal à Terra e ficaram lá. Exatamente. Por isso, o que é que isto nos mostra? Primeiro, boatos, deixa-os falar. A minha avó dizia, deixa-os ir indo. Reuniões de paz, reuniões de conversas, reuniões de cuidado. Emboscadas, tentativas de eliminar o líder, eliminar o pastor, eliminar o teu marido. Eu ouvi uma história, atenção que esta história é verdadeira, mas eu prefiro contar assim. Ouvi uma história de uma moça que tinha uma amiga muito querida e faziam tudo juntas. Tudo juntas. Entretanto, uma delas engravidou. A outra era solteira. E veio a bebê, e a bebê era uma joia, uma querida, cheia de energia, e iam juntas as 3 para todo lado. Mas como já tinha a bebê, havia mais tempo em casa, então a amiga ia lá ver filmes a casa. Olha, passas cá, jantas cá e a gente vê um filme. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 sessões, há uma sessão. E como havia confiança, que a mãe da bebê diz assim, olha, vou pôr a bebê a dormir e tu ficas aqui com o meu marido na sala. Não preciso dizer mais nada, para não?
Pronto. Agora, se o pastor Chaves estivesse aqui, dizia assim, e veio o diabo. Mas perceberam o que eu quero dizer? Pronto, ainda bem que vocês me perceberam. Coloca a tua família acima de tudo e Deus acima da tua família. Se tu puseres Deus, a tua família, o emprego e o negócio e a igreja, a bênção será permanente na tua casa e em tudo o que tu fizeres. Em tudo o que tu fizeres. Em tudo o que tu fizeres. Defende o teu marido, ainda que tu saibas que ele falhou, porque vocês conhecem-nos. Defende-o com unhas e dentes. Resolve a cena com ele em casa. A tua mulher falhou, a mesma coisa, não exponhas. Os teus filhos falharam, não os exponhas à frente dos outros. Defende-os com unhas e dentes e depois em casa resolves a cena. Eu faço isso com a minha mulher, eu faço isso com os meus aqui. Eu não deixo que haja acusação contra os meus. Eu tenho uma equipa de trabalho onde eu sou o graduado. Eu não deixo que alguém venha fazer acusação contra as minhas colegas. E se vêm a correr, vão de bicicleta, porque eu não aceito. Ainda que eu saiba que tenha havido um erro. Se houve um erro, eu depois lido com elas, eu falo com elas, depois eu resolvo com elas. Isto internamente, sempre. Esta casa funciona assim. Quem é que me está a entender? Posso ouvir um amém? Pronto. Então, para terminar, porque as pessoas querem se deitar, o que é que a gente viu? Infiltração, desânimo e medo, suborno, acusação, ordem de paralisação e, por fim, ameaça física e conspiração de morte. Conspiração de morte pode ser, como eu disse, a morte de um casamento, a morte de um negócio, a morte de uma família, a morte de uma igreja, a morte de um relacionamento. Às vezes as pessoas, só querem ver sangue. E normalmente, quando essas pessoas querem ver sangue, eu mando-as sempre ir ao talho. E fiquem lá o tempo que quiserem, vejam o sangue que quiserem. Na minha casa, na igreja que eu pastoreio, nas minhas ovelhas, nas minhas famílias, eu não permito. E vou defendê-los até ao fim. Mesmo que depois me venham espetar facas nas costas, eu vou defendê-los até ao fim. E é isso que tens que fazer. Posso ouvir um amém? Então. Eu agora poderíamos ir ao Novo Testamento, ver aquela passagem que está em Tessalonicenses e em Efésios, em que diz que nós devemos de cuidar dos nossos como o Senhor cuida da igreja. Cito só, para não demorar mais, mesmo só para vos abençoar nesse sentido, que se Jesus faz isso connosco, e Ele faz. Nós temos um acusador dia e noite. Satanás vai todos os dias à presença de Deus acusar-nos. E Jesus defende-nos. Ele continua a dizer que a graça sobrepõe-se a todo o erro que nós possamos fazer. E que o amor de Deus e a sua grande compaixão e misericórdia superam e se renovam a cada dia para connosco, com a nossa casa, com a nossa família. Portanto, venham lá os acusadores, venham lá o que quiserem, que em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Paizinho, nesta noite, graças te damos pela Tua palavra, graças te damos pelo tempo que tivemos na Tua presença, perdoa os nossos pecados, perdoa alguma coisa que possamos ter dito ou pensado, ajuda-nos, Senhor, a seguir o Teu caminho, o Teu propósito, aquilo que Tu tens para cada um de nós. E ajuda-nos, Senhor, a seguir a Tua vontade, a sermos obedientes à Tua voz e a honrar o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Amém.